Amigos regregoidos e colegas, prazer estar fazendo esse pequeno vídeo porque eu gostaria de fazer um pequeno cálculo sobre o mês do nascimento de Jesus. Obviamente, eu não estarei fazendo esse cálculo para dizer que vocês não sabem. Com certeza nós estamos aí entre pessoas estudiosas, respeitamos a opinião e o argumento de qualquer pessoa desse grupo, porque é um grupo seleto, e tenho o prazer em retornar novamente ao grupo. Tive aí em um evangelismo muito acirrado dentro de uma periferia muito forte conhecida aqui em São Paulo, e graças a Deus ocorreu tudo bem. Então agora eu gostaria de fazer um pequeno vídeo fazendo um cálculo matemático sobre a data do nascimento de Jesus. Para começar, há uma ideia entre os cristãos, especialmente católicos, que tem também isso no seu calendário, né, e oferecem isso para a sua irmandade, de que o dia 25 de dezembro é o dia que Jesus nasceu. Bem, mas Jesus não pode ter nascido em dezembro e você bem sabe disso. Eu não estou aqui para ensinar o padre a rezar missa. Jesus não nasceu em dezembro. Por quê? Porque lá nos lugares onde Jesus nasceu, Jerusalém, Belém, aquelas regiões circunvizinhas, dezembro é o inverno. É o inverno, a estação de inverno. E de acordo com o texto de Lucas 1, os pastores que estavam ali naquela região, durante as vigílias da noite, diz o texto bíblico, eles estavam pastoreando quando foram avisados do nascimento de Jesus. Se é inverno, aquela região costuma nevar durante o inverno. Então não pode ter sido dezembro. Mas esse é um argumento muito simples. E eu quero colocar um próximo argumento. Entre os adventistas do sétimo dia, e eu me incluo nisso, nós cremos na interpretação de uma profecia de Daniel capítulo 9, que fala das 70 semanas. Nós acreditamos que as 70 semanas, uma semana tem 7 dias, 70 multiplicado por 7, nós teremos um total de 490 dias, que de acordo com Ezequiel capítulo 4, dos versos 5, 6 e 7, um dia equivale a um ano. Então nós cremos no princípio profético dia-ano. Então os 490 dias seriam 490 anos. 490 anos. Nós cremos que esses 490 anos começam com a profecia mais longa da Bíblia, de Daniel 8,14, as profecias das 2.300 tardes e manhãs. Obviamente eu não vou aqui trazer nenhuma doutrina, eu respeito a opinião de todos, eu apenas quero fazer um cálculo dentro de uma interpretação das 70 semanas que nós, como adventistas do sétimo dia, cremos, a respeito da data do nascimento de Jesus. Nós cremos que os 490 anos começaram no ano 457 a.C., exatamente com o decreto para a ordem de restaurar e reedificar a cidade de Jerusalém, de acordo com Esdras capítulo 7, versos 7, 8 e 14. Então ali nós temos o início das 70 semanas e o início dos 2.300 anos, no sétimo ano do rei Artaxerxes, que caiu exatamente no ano 457 a.C. Se nós temos o início das 70 semanas, que são 490 anos, no ano 457 a.C., e somarmos 480 anos, nós chegaremos ao ano 34 depois de Cristo. Ao ano 34 depois de Cristo. Mas o que isso quer dizer? Porque de acordo com a profecia das 70 semanas em Daniel capítulo 9, nós temos aqui, Daniel capítulo 9, o versículo 24 diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, nós cremos que isso se deu em Esdras capítulo 7, né? Ali sai a ordem do rei Artaxerxes, exatamente no sétimo ano do seu reinado, que cai para nós, antes de Jesus, 457. E o verso 20, sabe e entende, desde a ordem para restaurar e reedificar Jerusalém, até o ungido Mexaia, você sabe muito bem a expressão que aparece em aramaico, Mexaia, ungido, batismo, Cristo, né? O príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Então, obviamente, até o batismo de Jesus, desde o ano 457, quando começa os 490 anos, até o batismo dele passariam 69 semanas. Um total de 434 anos, me parece, se não me falha a memória aqui. 434 anos.
chegaríamos então ao ano 27 depois de Cristo. Então Jesus batizou-se no ano 27 depois que ele nasceu. No entanto, o texto bíblico de Lucas, capítulo 3 e o versículo 23, o texto de Lucas me diz que Jesus Cristo batizou exatamente quando ele tinha 30 anos de idade. Exatamente. Eu quero que você analise comigo. Lucas capítulo 3, o versículo 23, diz que ele batizou quando estava completando 30 anos. Aí nós podemos fazer até um jogo matemático para saber o ano que Jesus nasceu. Mas não é o nosso objetivo agora nesse momento. É apenas aproximar a data do nascimento dele, o mês do nascimento. Mas se for o ano, ele estava com 30 anos quando foi batizado, havia acabado de completar 30 anos quando ele foi batizado, certo? E foi no ano 27 de nossa era. Obviamente faltam 3 anos, devemos retroceder 3 anos antes do ano 0. E chegaríamos, contando com o ano 0, chegaríamos ao ano 4 antes de Cristo. E se nós formos pela arqueologia bíblica, diz o texto de Lucas que quando Quirino era governador da Síria, houve um recenseamento. Você lembra? Quando José fugiu para o Egito com Maria, houve um recenseamento. Esse recenseamento não se deu do dia para a noite, nem se deu não foi uma questão de uma semana. Ele durou bastante tempo, até poder inscrever o nome das pessoas, durou um pouco tempo. Só que, arqueologicamente falando, há achados que comprovam que havia um recenseamento datado do ano 8 depois de Cristo. E os recenseamentos naquela região se davam de 14 em 14 anos. Obviamente, se nós pegarmos o ano 8 de um recenseamento datado dessa época e atrasarmos ou retrocedermos 14 anos, nós chegaremos ao ano 6. Então, desde o momento em que José é avisado sobre o recenseamento com Maria e eles fogem, nós vamos passar um período de tempo ainda com essa fuga até mesmo o nascimento de Jesus. Você está compreendendo? E pode ser que cheguemos que o nascimento de Jesus se deu entre o ano 6, que é o recenseamento anterior, até o ano 3 antes de Cristo, que pode ser o ano do nascimento de Jesus. Mas voltemos então à data do mês do nascimento de Jesus. Eu quero continuar, mas como o vídeo vai ficar grande, eu vou pausar esse vídeo, tá? Vou enviar esse vídeo e depois então eu vou enviar o segundo vídeo com mais esse pouco de tempo para a gente poder aproximar a data do nascimento de Jesus. Um grande abraço, até mais, já volto.